1h e 54 minutos no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Você que ligou a televisão agora, conversa com o deputado estadual Emerson Jarud, ele que integra o Partido Novo. Esse é o nome do partido, não é? Então a gente vai ficar aqui um diálogo de maluco, né? Qual partido? Partido Novo. Bom, o seu Francisco, aqui do Manuel Julião, não sei se o seu Francisco está ironizando, mas ele está dizendo, pergunta para o deputado se tem alguma possibilidade dele formar uma chapa com o atual prefeito. Não, essa possibilidade não existe. Olha, você fala a respeito da questão dos partidos, o Jarud. Eu queria te perguntar o seguinte, você se comporta de uma maneira, do ponto de vista político, você como liderança política, as suas falas reforçam a ideia de que partido é tudo igual. Há uma sombra nessa tua fala que guarda relação com essa ideia de que todos os partidos são iguais, de que você falou agora ainda há pouco, eu acredito nas pessoas. Isso dialoga muito com muitos telespectadores que estão te assistindo, né? Tem muita gente que fala isso. Eu não voto no partido, eu voto nas pessoas. Tem muitos estudos de ciência política que também falam isso. Falam assim, olha, os partidos políticos como uma proposta emancipatória, criado na modernidade ainda, se esgotaram. E aí, quem fala isso, geralmente valoriza a atuação dos movimentos sociais, da organização civil, né, das organizações, associações, enfim, outras formas de representatividade. Mas você acredita mesmo nisso? De que não há diferença entre partidos de esquerda, partidos de direita? Isso para você é um debate superado? Então, se a gente for analisar do ponto de vista prático, né, resultado de votações, alianças, conjunturas, ao longo da nossa democracia recente, nós vamos perceber comportamentos semelhantes em todos os partidos, né? Como diria José Bistede, farinha do mesmo saco, banana do mesmo cacho. Exatamente. Nós tivemos, inclusive, recentemente, dando como exemplo aqui, tá nada contra, né? Dentro do próprio PL, que era o partido que mais apoiou, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, um desembarque absurdo, já apoiando o atual presidente Lula. Então, isso acontece não é de agora, né? As outras legislaturas também no Congresso Nacional, isso aconteceu muito, mas é por um pragmatismo que acontece bastante. Mas eu achei interessante, inclusive, algo feito pelo Partido Novo agora, né? Para eu poder me filiar, eu tive que preencher, né, um questionário com várias perguntas discursivas. Depois eu tive que responder uma outra avaliação objetiva com mais de 50 perguntas para passar para uma outra etapa, que era um conselho que iria avaliar a entrada ou não no Partido Novo. Tem um vestibular, hein? Eles fazem uma seleção bem criteriosa e rigorosa, levando em consideração vários aspectos. Talvez isso melhore a qualidade dos parlamentares. Mas desde 2017, assim que eu entrei na política, eu reforcei muito a questão da candidatura avulsa, a possibilidade de você ser candidato sem estar afiliado necessariamente a um partido político. E alguns muito me questionaram, mas como é que vai ser isso, né? Não tem condições dentro do nosso país, etc. Mas eu acredito muito que isso, inclusive, reforça os próprios partidos. Porque para eles conseguirem fazer filiações, atrair pessoas para dentro dos partidos, eles vão ter que sair da zona de conforto e trabalhar ideias e propostas. Porque, do contrário, o candidato, ou aquele que deseja se filiar, só vai fazer se houver uma extrema necessidade. Senão, ele vai ser candidato avulso. Então, são situações como essa que eu acredito que dá para a gente trabalhar no nosso Brasil a fim de melhorar o nosso sistema. Mas nós não temos uma receita de bolo. Eu acredito que isso precisa ser aprimorado a cada eleição, a cada ano, para que assim a gente consiga o nosso objetivo, que é fazer uma sociedade melhor. Então, se eu entendo o que você falou, sim, não há nenhuma diferença entre de termos práticos, a gente consegue perceber que existe muito semelhanças entre os partidos, muitas semelhanças, inclusive analisando votações, analisando comportamentos, alianças, a gente percebe que o que na verdade existe por trás é um grande pragmatismo. Esse pragmatismo, por exemplo, responde pelo não adesão ainda do Novo ao governo de Lula? Por enquanto, o Novo tem se mostrado na mesma independência nossa aqui, a nível nacional. Aqui na Assembleia a gente sempre teve uma atuação independente.
na Câmara Municipal também, e a gente espera que isso continue, para que assim possa cada parlamentar tomar suas decisões com base nas suas convicções e nos princípios, ou não com interesses de, por exemplo, ganhar uma secretaria, ou ganhar um cargo, ou conseguir uma liberação de emenda, ou algum proveito pessoal. Mas digamos, esse distanciamento que o Novo mantém, muito em função de um cálculo para que o próprio Zema seja o candidato à presidência, né? É possível, essa ideia hoje ela está sendo trabalhada em virtude muito do trabalho do próprio Zema realizado em Minas Gerais, que vem fazendo de fato uma revolução no estado lá. Então temos essa possibilidade do candidato à presidência do Zema em 2026, mas ainda está longe. Eu acredito que a gente tem outras discussões mais importantes no momento a serem feitas. Daqui a pouco, eu espero que ele esteja aqui, o Enoque Pereira vai estar conosco aqui no Gazeta Entrevista. Queria saber de você o seguinte: a gestão do saneamento, da política de saneamento, no teu entendimento, ela foi um erro por parte do Tião Bocalhon quando ele chama para si a responsabilidade de conduzir a política de saneamento? Ele errou? Na tua avaliação, o poder público não tem que se meter na política de saneamento? O que você pensa sobre? Nós temos bons exemplos, apesar de raros, de gestões do saneamento feito pelo poder público, mas os maiores casos de sucesso são realmente relacionados à iniciativa privada. Por isso que eu defendo muito a questão das concessões. Na questão de Rio Branco, inclusive, à época da discussão, eu estava na condição de vereador, participamos dela e foi quase unânime entre os vereadores o sentido de se manifestar a respeito da preocupação da prefeitura fazer isso. Por alguns pontos. Para você fazer uma gestão, né, desse volume, dessa magnitude para o município de Rio Branco, você precisa ter, primeiramente, uma equipe muito boa. Nós sabemos que a Prefeitura de Rio Branco não tem a especialidade em gestão de água. E naquele momento também não tinha, dentro do seu corpo técnico, pessoas capazes de fazer essa gestão. E isso foi pontuado por mim e por outros vereadores também. O segundo ponto, investimento financeiro. A gente sabe que precisa de bilhões de reais para resolvermos o problema do saneamento básico em Rio Branco. E sabemos também que a Prefeitura não dispõe desse dinheiro para fazer esse investimento. Portanto, não estaria apta, no nosso ponto de vista, a pegar o saneamento de volta e querer tocar, né, aos troncos e barrancos, como bem buscou o atual prefeito Tião Bocalhon, mas que não consegue dar os resultados devidos para a nossa população. Então, essa discussão foi feita à época, não apenas eu, mas outros vereadores também alertaram sobre a situação em que se encontra o município de Rio Branco e, portanto, não foi uma tomada de decisão acertada por parte do prefeito. Essa dívida de 50 milhões de reais, pelo fato de nós não pagarmos o que devemos das nossas contas mensais, como é que você, como prefeito, resolveria isso? Então, algo semelhante, inclusive, está acontecendo com o IPTU também. Como as pessoas não sentem, não percebem melhorias no saneamento também, quanto ao IPTU, na questão da infraestrutura da nossa cidade, acabam optando por não fazer o pagamento. E é claro que ao longo do tempo a própria prefeitura não vai ter mais condições financeiras de suportar tudo isso. Então, no meu ponto de vista, seria muito melhor você fazer uma concessão e pegar esse dinheiro que hoje é investido no saneamento por parte do poder público e criar tarifas sociais. Aquele que de fato não tem condições de pagar pela água, o poder público se responsabiliza por isso. Então, é perfeitamente possível de você ter uma boa gestão, garantir o acesso à água às pessoas e, ao mesmo tempo, você também garantir que essa gestão ela não seja deficitária como vem sendo nos últimos anos. Muitos de nós não temos condições de pagar aquela tarifa de R$20. E aí? A nossa população é empobrecida, o que eu quero dizer. É aí que entra o poder público. Tem outras pessoas também que teriam condições até de pagar mais. Então, nós temos que equalizar essa situação. Aqueles que, infelizmente, não têm condições financeiras de pagar por um serviço tão importante, o poder público entra e ajuda. Agora, é importante que a gente faça essa discussão novamente, porque a cada dia que passa, o serviço fica pior, a gente sofre com a falta d'água, mesmo morando na Amazônia. É até difícil a gente explicar isso fora do Acre, né? Que nós sofremos com a falta d'água aqui, mas é uma realidade onde os investimentos necessários, infelizmente, não vão conseguir vir do poder público, que não dispõe de recursos necessários para resolver de uma vez por todas a falta d'água em Rio Branco. Uma reflexão para o deputado, as ideias dele
são muito alinhadas com o Partido Novo. Ele rodou, rodou e agora achou um partido alinhado com suas ideias. O Novo defende o antiprivilégio, é anticorrupção e tem os parlamentares mais econômicos do Brasil. O Leonardo que disse isso aqui. O Leonardo, eu não entendi a ideia de parlamentares mais econômicos do Brasil. Que você sabe me dizer o que significa isso? É que talvez aqueles que otimizem mais os recursos dentro dos seus mandatos. Entendi. E você se alinha com isso? A gente sempre fez essa opção, né, de usar os recursos de maneira muito otimizada. O Novo, de fato, tem bons quadros no nosso país, pessoas que estão se destacando a nível nacional e que têm um compromisso, acima de tudo, com o nosso Brasil. Bom, tem aqui uma pergunta, eu vou colocar aqui o teu nome, porque a pessoa diz o seguinte, olha, pergunta se ele vai organizar a chapa para vereador do partido dele, e já que vai sair candidato a prefeito. Como é que está? E como é que está essa estratégia de campanha? Nós vamos começar a arrumar a casa do Novo aqui. Inclusive, quero fazer um convite a você e a todos que estão nos assistindo. Ainda não definimos o local, mas a data já está certa. No dia 30 de agosto, a gente vai receber a Executiva Nacional do Partido Novo aqui no Acre, para nós podermos dar posse ao diretório estadual e, a partir disso, nós começarmos a montar os diretórios municipais, aqueles que serão responsáveis pelas eleições de 2024. Claro que tudo isso passa por montagem de chapa, passa por novas filiações e principalmente discussões a respeito dos temas importantes para as cidades do estado do Acre. O que seria um vice? Qual seria um perfil ideal para compor com você? Esses dias me perguntaram a respeito de vice, eu acho que não é relacionado apenas ao Jarude, mas eu acredito que um bom vice, independentemente de quem quer que seja, tem que estar alinhado em ideias, em princípios, tem que saber representar e principalmente contribuir. Tem muitos que preferem um vice apagado, que não tenha grandes atuações ou que não seja de destaque. Eu particularmente penso o contrário. Eu acredito que o vice é a pessoa que vem de fato para reforçar as ideias e principalmente para arregaçar as mangas e ajudar a construir o Acre ou o município que a gente sonha. Deputado, você critica o saneamento de Rio Branco, mas não tem um projeto de investimento para essa área. Ela colocou aqui especificamente o SAERB, é o Curió, conhecido como Curió, lá do Tucumã. E aí, já que você critica tanto isso, né, essa área esse segmento da gestão pública, o que você como parlamentar tem a dizer sobre isso? Então, é bom a gente deixar claro a questão da crítica. A gente analisa o resultado. Qual que é o resultado? Hoje as pessoas, infelizmente, sofrem com a falta d'água. A partir desse ponto de vista, como é que a gente faz para resolver esse problema? O poder público, durante todos esses anos, se mostrou ineficiente, não conseguiu resolver o problema. Nós estamos em 2023 e continuamos sofrendo com o problema da falta d'água. Como é que nós podemos avançar, tirando, por experiência ou por conclusão, algumas iniciativas que deram certo o Acre afora? Concessão. Foi feita concessões, o poder público investiu nas pessoas, aquelas que de fato não tinham renda para conseguir viabilizar o pagamento de um serviço de qualidade, o poder público foi lá e ajudou. Então, eu acredito muito nessa parceria público-privada, não apenas para o saneamento, mas para outras questões também, para o nosso município, para o nosso estado. Recentemente, a gente fez uma discussão internamente do nosso gabinete e pudemos observar o quão abandonado estão os nossos espaços públicos, que poderiam ser aproveitados melhor, poderiam estar colocando atividades para a própria população fazer, e tudo isso pode ser feito através de parceria público-privada, que eu tenho certeza que a gente conseguiria avançar e deixar o poder público focado nas questões mais essenciais mesmo, questão da educação, da saúde, da segurança pública. Essa então, não é uma agenda, Jarude, uma coisa que me intriga. Esse raciocínio, essa linha de raciocínio, ela não está muito associada a um outro ambiente socioeconômico? Porque tudo bem, eu entendo o que você está falando, mas eu precisaria ter uma população com uma renda muito superior à que o acreano tem. Me parece que aqui o Estado, o poder público de uma maneira geral, ainda tem muito a fazer para construir um cenário possível, para que ele possa sair de cena em algumas áreas. Você não tem essa percepção, não?
Não, eu acredito que é nisso que nós estamos falhando, porque os índices eles só vêm piorando com o passar do tempo. Hoje, por exemplo, 7 em cada 10 acrianos é pobre ou extremamente pobre. Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso é um acumulado de decisões que foram tomadas e que, infelizmente, essas decisões levaram à pobreza da nossa população. Além disso, nós não estamos conseguindo focar no investimento necessário para a nossa população. Como eu falei anteriormente, a LDO fez uma previsão que em 2026, 9 em cada 10 reais do nosso orçamento serão destinados para pagamento de pessoal e de encargos. Significa dizer que apenas R$1 vai ser para investimento. A gente vai pegar esse R$1, vai dividir para a saúde, para a segurança, para o lazer, para o esporte. Não, me perdoe. Esse R$1 essa que sobra não fecha. É para manutenção da máquina, não sobra dinheiro para investimento. Exatamente. Então, a gente acaba reduzindo a nossa capacidade de investimento por, infelizmente, o poder se preocupar ainda com muitas questões que não deveria se preocupar e acaba não focando no essencial, que é a educação, que é a saúde, que é a segurança. Nós não vamos ter dinheiro para contornar todos os problemas de uma vez só. Então, por isso que é importante, eu faço essa defesa, da gente poder fazer parceria público-privadas para que o Estado foque naquilo que é realmente essencial para a vida do ser humano e do cidadão acriano. É essa a defesa que eu faço e é por isso que a gente é tão rígido nas fiscalizações e principalmente na destinação do recurso público. Tem aqui uma pergunta do seu Raimundo, lá do bairro João Eduardo. Ele diz o seguinte: pergunte para o entrevistado se ele já percebeu a grande distância entre o candidato e a política. Candidato muito certinho é sozinho, termina trazendo prejuízos para os estados e para os munícipes. Aí ele cita o exemplo do ex-presidente Bolsonaro, do atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, cita aqui também a atual atual deputada federal Socorro Nery. Ele não teme esse barco? Já anunciando a balsa aqui? Para poder respondê-lo, precisaria a gente saber qual que é a definição dele de certinho, né? Isso, tá vendo? Isso é que é o intrigante, porque a postura, ela sugere isso para a população, entende? De que a certeza está com você e tudo mais parece não. Que para você estar na política, você tem que fazer o que é o errado. É isso que estão me sugerindo, né? Que eu faça o errado, que eu busque não trabalhar, que eu busque não ter responsabilidade, que eu busque não procurar soluções para os problemas da nossa cidade. Parece que algumas pessoas pensam dessa forma, mas tem muita gente de bem que pensa o contrário, e é nelas que a gente reflete muito. Agora, é claro, algumas pessoas já me encontraram e tiveram essa preocupação também, de falar, beleza, se um dia você for prefeito da nossa cidade, como é que você vai conseguir conversar com os vereadores, porque sabe que vai precisar montar uma base, vai precisar... É importante que a gente tenha um alinhamento e uma agenda de trabalho, isso é perfeitamente possível de ser feito. Eu venho da Câmara Municipal de Rio Branco, eu compreendo perfeitamente como que é o comportamento dos parlamentares. Inclusive você viu também agora, que vale se negar a fazer política. Mas sabe qual é a questão? Muitos prefeitos e governadores querem o silêncio dos parlamentares e isso é muito ruim. Então você pode chamar os parlamentares para uma agenda em conjunto. Vem cá, meu amigo, me diga aqui como é que a gente pode melhorar, quais são os projetos que a gente possa apresentar, colocando em primeiro lugar a nossa população. Mas não, muitos prefeitos, muitos governadores preferem fazer negociações e alianças pelo silêncio. E aí é onde está o grande erro, porque nem a sociedade ganha, né, e nem também a classe política não consegue dar um resultado de qualidade para a nossa população. Então, é perfeitamente possível fazer essa agenda, desde que a gente coloque em primeiro lugar a melhoria da vida do cidadão rio-branquense. Boa tarde, Itaã e Jarude. Jarude, agora você tem um partido para chamar de seu. Será que você vai fazer à risca aquilo que você cobrou do seu ex-partido? Aí ele coloca entre aspas, deixar as novas lideranças realmente aparecerem no partido, ou vai ser como a velha política do Acre, a qual você sempre criticou? Maurício. Ele mesmo aí, o Maurício, já deu uma grande resposta para a pergunta dele. Eu acredito que a gente não pode olhar para o passado com o objetivo de cometer os mesmos erros. Então é importante que dentro dessa construção partidária que se inicia agora no mês de agosto, a gente consiga trazer o maior volume de ideias possível, o maior volume de debates possíveis em torno do nosso município e do nosso estado do Acre, independentemente de quem quer que seja a liderança que vá levar isso à frente. Então, certamente, esse vai ser um dos nossos objetivos, enquanto nós estivermos à frente da presidência do Novo, que é principalmente conseguir fazer um ambiente
democrático de discussões para resolver problemas. E nisso a gente vai colocar as pessoas em primeiro lugar e garantir a participação delas. Olha, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é uma liderança nacional do partido, é um aliado de primeira hora de Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro disse que quer ser um grande cabo eleitoral. Ele não vai abrir mão dessa ideia. Se ele viesse aqui empolgado pela articulação do Zema, seria possível você se deixar ser o candidato de Bolsonaro aqui ou você ia disputar com o Ulisses? Olha, eu acho que isso é mera vaidade, então, para ser bem sincero. É mero né? o quê? Perdão? É mera vaidade, né? Vaidade. Independentemente de vir Zema, vir Bolsonaro, vir Lula aqui, a gente tem que trabalhar o que há de melhor para o nosso estado e para o nosso município. Mas Bolsonaro é um bom cabo eleitoral aqui para você? Bom, seria? Não dá para te dizer essa resposta porque não foi cabo eleitoral aqui de ninguém, né? Não sei te dizer se nem traria resultado. Olha o Márcio Bittar onde está. Não sei te dizer se ele foi um cabo eleitoral do Márcio Bittar. Acho que foi muito mais o contrário. O Márcio Bittar acoplou a figura dele ao do Bolsonaro e não vice-versa, né? Mas eu acredito que não é isso que vai trazer o resultado para a nossa população diante dos inúmeros problemas que a gente continua sofrendo. Há mais de 30 anos a agenda de debate continua sendo o mesmo, né? Buraco, a falta d'água, a falta de iluminação pública, os ramais que não estão devidamente melhorados para o escoamento da produção, a falta de incentivo para a iniciativa privada, que muito nos falta, e que inclusive o Estado do Acre, volta a dizer, possui péssimos índices quanto à questão da competitividade no ranking nacional e faz com que a gente perca a capacidade de atração de investimentos. Então é essa discussão que a população está ansiosa por fazer, e que muitas vezes a gente não consegue diante de uma disputa de ideologias ou de qualquer outra coisa que o seja. A gente quer focar nas pessoas e trazer resultado de fato na vida delas, para que assim o cidadão acreano pare de colecionar de uma vez por todas péssimos índices no nosso Brasil. Jarude, tem várias perguntas aqui, gostei bastante. Eu tinha aqui da Dona Madalena. Dona Madalena, não vai dar tempo de fazer a sua pergunta, mas eu vou passar para ele, para que o deputado entenda o espírito. Acho que ela conseguiu resumir o espírito da nossa situação socioeconômica aqui. Muito obrigado, Jarude, pela tua vinda aqui. Boa sorte nessa sua nova casa. Obrigado. Espero que você consiga qualificar mais ainda o debate político aqui. Poxa, muito obrigado mais uma vez, Itaã. E convido a todos novamente para no dia 30 de agosto poder participar junto com a gente desse momento tão especial, que é a vinda do Partido Novo para o Estado do Acre. Espero que a liderança venha aqui conosco, né? Quem vier, vem aqui no Gazeta Entrevista. Com o maior prazer. Muito obrigado. Vamos para o intervalo e já voltamos.